O início do dia é muito mais do que um simples despertar. Ele define o tom de cada decisão, emoção e ação que você terá nas próximas horas. Muitos homens entram em rotina diária reagindo automaticamente, permitindo que distrações, preocupações e impulsos externos moldem seu estado de espírito. O estoicismo ensina que uma mente fortalecida desde as primeiras horas garante calma, clareza e presença ao longo de todo o dia. Começar com intenção e reflexão estratégica transforma não apenas a manhã, mas toda a experiência do viver. A prática matinal estoica consiste em preparar a mente para enfrentar desafios com racionalidade, em vez de ser dominada por emoções ou situações externas. É um processo de treino mental. Você cria uma fortaleza interna que protege contra a ansiedade, frustração e distrações, permitindo agir com foco e determinação. Quando a mente é cultivada com consciência, cada evento externo deixa de ser um catalisador de desordem emocional e passa a ser uma oportunidade para demonstrar disciplina, paciência e autocontrole. Além disso, iniciar o dia com meditações estoicas ajuda a estabelecer uma visão estratégica sobre seus objetivos e interações. Ao investir alguns minutos em reflexão consciente, você condiciona sua mente a priorizar o que realmente importa, distinguindo claramente entre aquilo que depende de você e o que está fora do seu controle. Essa prática fortalece o autoconceito e reduz a influência de fatores externos sobre suas emoções, criando uma sensação de poder silencioso que se mantém mesmo diante de desafios inesperados. Portanto, acordar e iniciar o dia com propósito não é apenas um hábito, é uma filosofia de vida. Essa preparação matinal não depende de circunstâncias externas, riqueza, status ou aprovação alheia. Ela depende apenas da sua disciplina interna. Ao dominar suas primeiras horas, você estabelece a base para um dia de decisões conscientes, presença magnética e resistência emocional. Cada manhã estruturada de forma estoica é um investimento direto na força da sua mente e na tranquilidade da sua alma, garantindo que você enfrente o dia com clareza, calma e equilíbrio absoluto. O primeiro passo para fortalecer a mente logo pela manhã é compreender com absoluta clareza a distinção entre o que depende de você e o que não depende. A maioria dos homens desperdiça energia emocional e mental tentando controlar circunstâncias, opiniões alheias e resultados que estão além de seu alcance, criando ansiedade, frustração e sentimentos de impotência. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade e poder surgem no momento em que aceitamos os limites do que nos é dado e focamos inteiramente naquilo que podemos influenciar diretamente: nossas escolhas, atitudes e respostas emocionais. Epicteto nos lembra que não nos perturba o que acontece, mas nossa opinião sobre o que acontece. Essa afirmação encapsula a essência do autocontrole estoico. Os eventos externos são neutros. Somente nossa interpretação deles gera sofrimento ou perturbação. Ao acordar, reserve alguns minutos para refletir sobre as situações que enfrentará no dia e identifique quais estão sob sua responsabilidade direta e quais não merecem seu investimento emocional. Esse processo transforma a percepção de desafios, tornando-os oportunidades de ação consciente e racional, em vez de fontes de estresse e reação impulsiva. Reconhecer o que você pode controlar também exige disciplina mental. É preciso observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles, evitando que a mente seja arrastada por impulsos momentâneos. Cada escolha consciente de focar no que depende de você reforça seu domínio interno, constrói confiança e aumenta a capacidade de agir com clareza e assertividade.
Essa prática diária cria uma fortaleza invisível de racionalidade e estabilidade emocional, permitindo que você permaneça inabalável mesmo quando o mundo externo apresenta imprevistos ou provocações. Além disso, cultivar essa consciência logo pela manhã define o ritmo do dia inteiro. A energia não desperdiçada em preocupações externas pode ser redirecionada para produtividade, aprendizado, crescimento pessoal e fortalecimento de sua presença. A mente treinada para discernir entre controle e impossibilidade não apenas evita a ansiedade, mas também cria uma autoridade silenciosa percebida por todos ao redor. Em resumo, reconhecer o que você pode controlar é mais do que uma prática matinal. É a base sobre a qual toda força, calma e eficácia do dia são construídas. Uma mente fortalecida pela manhã não surge apenas do controle do que depende de você, mas também da preparação antecipada para os desafios que certamente surgirão ao longo do dia. A visualização estoica consiste em imaginar com detalhes situações que podem gerar frustração, conflito ou distração, e mentalmente ensaiar a forma de reagir a elas com calma, racionalidade e presença. Essa prática não é pessimismo, mas um treino estratégico que cria resiliência emocional, reduz surpresas e fortalece a capacidade de resposta eficiente. Ao acordar, dedique alguns minutos para refletir sobre interações ou tarefas que possam causar irritação, ansiedade ou estresse. Visualize possíveis problemas no trabalho, discussões em relacionamentos ou contratempos imprevistos e projete a si mesmo reagindo com serenidade, foco e controle absoluto. A ideia não é evitar o desconforto, mas sim condicionar a mente a permanecer centrada diante de qualquer adversidade. Assim, quando a situação realmente acontecer, a resposta se torna automática, equilibrada e estratégica, evitando reações impulsivas que normalmente corroem energia e presença. Marco Aurélio afirmava que a felicidade depende de nós mesmos e não de circunstâncias externas. A visualização matinal aplica essa filosofia de forma prática. Ao antecipar mentalmente obstáculos, você se coloca em posição de poder sobre suas próprias emoções e atitudes, transformando possíveis crises em oportunidades para reforçar disciplina, paciência e clareza. Cada desafio imaginado é uma oportunidade de treinar a mente para permanecer inabalável, cultivando uma postura interna de invencibilidade que se manifesta em ações concretas e consistentes. Além disso, essa preparação diária amplia a percepção de causa e efeito, permitindo que você identifique padrões nos acontecimentos e ajuste suas respostas de maneira racional. A mente não é pega de surpresa e cada escolha se torna consciente, reforçando o domínio sobre o próprio destino. A prática constante cria uma aura de estabilidade e confiança, tornando você perceptivelmente mais centrado e confiável, atributos que são reconhecidos e respeitados por todos ao seu redor. Visualizar obstáculos é, portanto, mais do que um exercício mental. É a construção de uma fortaleza interna. A cada manhã, você reforça a capacidade de permanecer calmo, agir com racionalidade e manter presença firme, mesmo quando o mundo externo apresenta situações inesperadas ou emocionalmente carregadas. Esta é a chave para transformar desafios em oportunidades e estabelecer uma autoridade silenciosa, mas inegável, sobre sua própria vida. O poder real do estoico nasce do domínio sobre si mesmo, e isso começa com autonomia e disciplina firmemente estabelecidas desde o início do dia. A autonomia não se refere apenas à independência externa, mas à capacidade de governar suas próprias emoções, escolhas e energia sem depender de circunstâncias, aprovações ou estímulos externos.
Um homem que assume responsabilidade total por sua mente e ações desenvolve uma força invisível que se manifesta em todas as interações, decisões e desafios enfrentados ao longo do dia. Reforçar disciplina significa estruturar sua rotina matinal e suas atividades com intenção clara. Cada hábito, cada escolha consciente é um tijolo na construção de um caráter sólido e de uma mente resiliente. Ao acordar, decida investir sua energia em ações que realmente importam: trabalho focado, estudo, exercícios físicos, reflexão e meditação. Evite se perder em distrações, notícias superficiais ou debates inúteis. O estoicismo nos ensina que tempo e atenção são recursos preciosos, e desperdiçá-los é abrir mão de sua autoridade interna. Além disso, a disciplina estoica não é restrição arbitrária, mas treinamento estratégico da mente e do corpo. Cada decisão de não ceder a impulsos imediatos, seja procrastinação, irritação ou indulgência em gratificação instantânea, fortalece o autocontrole. Um homem disciplinado não precisa constantemente provar seu valor aos outros. Sua consistência e firmeza falam por si mesmas, criando respeito e admiração natural. Marco Aurélio enfatizava que aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista cidades, reforçando a ideia de que domínio interno é a verdadeira medida de poder. A autonomia também exige reflexão e avaliação constante. Pergunte-se diariamente: quais ações dependem de mim? Onde estou deixando que influências externas determinem minhas emoções ou decisões? Ao identificar essas áreas, você pode agir de forma proativa, ajustando comportamento e foco, reforçando sua liberdade interna. Cada escolha consciente se torna um ato de afirmação da própria autoridade e um passo em direção à presença magnética que caracteriza o estoico moderno. Essa prática diária de reforço de autonomia e disciplina cria uma rotina que não apenas molda hábitos, mas transforma a própria mentalidade. Você deixa de ser reativo e passa a ser um agente de suas decisões, capaz de manter equilíbrio emocional e clareza em qualquer circunstância. A consistência nesse esforço fortalece a mente como uma fortaleza, permitindo que a racionalidade prevaleça sobre impulso e emoção, e que sua presença silenciosa se imponha naturalmente, gerando respeito e confiança ao seu redor. A prática da gratidão é um dos pilares centrais do estoicismo, e exercitá-la logo pela manhã cria um estado mental sólido, resistente a distrações e ansiedades externas. Gratidão estoica não é um simples agradecimento superficial pelo que temos, mas um reconhecimento consciente da realidade, das oportunidades e dos esforços que nos trouxeram até aqui. Ao iniciar o dia refletindo sobre tudo o que já conquistou, você fortalece a mente contra comparações desnecessárias, inveja e frustrações. Cada pensamento de gratidão é um tijolo que consolida a fortaleza interna da sua presença e calma. Praticar gratidão significa observar com clareza o que depende de você e valorizar seus próprios esforços, escolhas e disciplina. Isso inclui o corpo que sustenta suas ações, a mente que processa suas decisões e o caráter que guia suas atitudes. Ao reconhecer que cada habilidade, cada conquista e cada experiência, positiva ou negativa, contribui para seu desenvolvimento, você transforma eventos cotidianos em combustível para a força interior. Epicteto nos lembra que não é o mundo que perturba, mas nossas opiniões sobre ele. A gratidão realinha essas opiniões, reduzindo sofrimento e ansiedade. Além disso, a gratidão estoica amplia a percepção sobre limitações e oportunidades. Ao invés de focar no que falta ou no que deu errado, você percebe o que já possui e o que pode ser aprimorado com seus próprios recursos. Esse estado mental não apenas acalma,
mas gera motivação silenciosa. Quando a mente entende a importância de cada ação consciente, cada esforço se torna um investimento estratégico no próprio desenvolvimento e não uma resposta às pressões externas ou expectativas alheias. Outro ponto crucial é que a gratidão fortalece a resiliência emocional. Ao reconhecer diariamente as pequenas e grandes vitórias, você cria um escudo interno contra críticas, rejeições ou contratempos que inevitavelmente surgirão ao longo do dia. A prática transforma a percepção de desafios. Cada obstáculo deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade para aplicar disciplina, autocontrole e racionalidade. Essa visão amplifica seu poder pessoal sem que seja necessário reagir de forma impulsiva ou defensiva. Por fim, a gratidão estoica conecta intenção, ação e resultado. Começar o dia refletindo sobre o que você possui e valoriza prepara a mente para agir de forma deliberada, com foco e presença. A combinação de consciência e reconhecimento fortalece o equilíbrio emocional e cria uma aura de calma que impacta naturalmente todos ao redor. Ao adotar essa prática, você não apenas aumenta sua clareza mental, mas também cria uma presença magnética, silenciosa e firme, que se manifesta em decisões acertadas, atitudes consistentes e poder interno duradouro. Começar o dia afirmando seu propósito e presença é um exercício estoico de alinhamento interno que transforma sua energia e influencia diretamente todas as suas ações. Diferente de simples motivação ou frases feitas, essa prática envolve a consciência plena de seus valores, objetivos e intenções, criando uma base sólida para enfrentar qualquer desafio sem perder a compostura. Ao repetir mentalmente seus princípios e metas, você direciona sua mente para agir de maneira estratégica, racional e consistente, evitando distrações e reações impulsivas que poderiam minar sua força interna. Afirmações estoicas de propósito e presença são uma forma de programar a mente para o autocontrole e a resiliência. Por exemplo, refletir sobre valores como disciplina, integridade, paciência e coragem fortalece sua capacidade de manter equilíbrio emocional, mesmo diante de situações imprevisíveis ou provocadoras. Marco Aurélio enfatizava a importância de compreender o próprio papel no mundo e agir de acordo com ele, sem se deixar arrastar por opiniões externas ou emoções transitórias. Essa prática diária solidifica a conexão entre intenção e ação, tornando cada decisão mais consciente e alinhada ao seu verdadeiro eu. Além disso, afirmar presença não significa arrogância ou superioridade sobre os outros, mas reconhecer a própria centralidade na própria vida. É compreender que sua atenção, energia e esforço são recursos limitados e preciosos, e que direcioná-los corretamente garante resultados mais efetivos e respeito natural das pessoas ao redor. A presença estoica se manifesta de maneira silenciosa, através de postura, olhar, tom de voz e decisões consistentes, tornando você magnético e centrado, sem precisar demonstrar poder explicitamente. Outro aspecto fundamental é que essa prática transforma o seu dia em uma sequência de ações estratégicas e deliberadas. Ao reforçar mentalmente seu propósito, você identifica mais facilmente oportunidades que estão alinhadas com seus objetivos e evita se dispersar com atividades, pessoas ou preocupações que não agregam valor. Esse estado de foco gera produtividade real, reduz a ansiedade e fortalece a percepção de controle sobre a própria vida, mesmo quando os fatores externos são imprevisíveis. Por fim, afirmar propósito e presença cria um impacto invisível, mas profundo, nas interações sociais e profissionais. Pessoas percebem a coerência entre pensamento, ação e intenção, e isso naturalmente gera confiança, respeito e admiração.
A prática diária de afirmações estoicas eleva a consciência, estabiliza emoções e fortalece a mente como uma fortaleza silenciosa. Ao incorporar esse hábito, você inicia cada dia com clareza, calma e determinação, transformando desafios em oportunidades e sua presença em um campo magnético de influência e autoridade silenciosa. Encerrar a manhã com meditações estoicas não é apenas uma rotina, mas a construção de um alicerce sólido para todo o dia. Um estoico começa o dia com clareza sobre seus limites, propósito e valores, o que permite reagir a qualquer desafio com racionalidade e controle emocional, em vez de ser arrastado por impulsos ou pressões externas. Cada pensamento e ação torna-se deliberado, orientado por autoconsciência e disciplina, transformando a mente em uma fortaleza capaz de resistir ao caos e à distração. O dia de um homem que pratica meditações estoicas é marcado pela eficiência emocional. Ele observa os acontecimentos sem se deixar dominar por eles, compreende quais fatores estão sob seu controle e investe energia apenas no que gera resultado real. Epicteto nos lembra que não somos perturbados pelos eventos, mas pela nossa opinião sobre eles. Internalizar essa perspectiva cria imunidade psicológica, permitindo agir com calma e foco, mesmo quando o ambiente é hostil ou imprevisível. Além disso, ao reforçar diariamente seu propósito e presença, o estoico desenvolve uma energia magnética que influencia naturalmente as pessoas ao seu redor. Sua postura calma, coerência entre palavras e ações e consistência no comportamento transmitem autoridade silenciosa, respeito e confiança, sem necessidade de demonstração agressiva de poder. A disciplina e o autocontrole demonstrados em pequenas decisões se refletem em resultados grandes e duradouros, tanto na vida pessoal quanto profissional. Praticar essas meditações regularmente também fortalece a resiliência diante de situações desafiadoras. O estoico não reage impulsivamente a críticas, contratempos ou frustrações, mas avalia, planeja e age de forma estratégica. Essa abordagem não apenas reduz ansiedade e desgaste emocional, mas aumenta a percepção de controle sobre a própria vida, criando um ciclo virtuoso de confiança, eficácia e presença. Em resumo, o dia de um estoico não começa com pressa, preocupação ou dispersão. Começa com intenção, autoconsciência e preparação mental. Aplicar essas meditações transforma cada manhã em uma oportunidade de fortalecer a mente, clarificar objetivos e cultivar equilíbrio interno. Ao fazer disso um hábito diário, você não apenas enfrenta o dia com serenidade, mas também molda sua vida em torno de força, disciplina e influência silenciosa. A prática estoica matinal é, portanto, mais do que uma rotina. É a arma invisível que torna sua mente inabalável e sua presença irresistível, capaz de impactar tudo e todos ao seu redor de forma consistente e poderosa.